Você sabe como aquela insulina que alguns pacientes com diabetes aplicam em si mesmos é produzida? Venha conosco nesse vídeo para descobrir. Antigamente, a insulina comercializada era obtida do pâncreas de bois ou de porcos. Apesar de eficiente, essa insulina animal trazia impurezas que provocavam diversos efeitos colaterais e alergia nos humanos. Graças aos avanços na biotecnologia, área que desenvolve pesquisas e técnicas a partir de organismos vivos, ou matéria-prima obtida a partir desses, o processo de produção de insulina foi melhorado, obtendo uma insulina muito mais segura do que a de origem animal. Essa técnica de produção, chamada de DNA recombinante, utiliza os plasmídios, que são pequenos segmentos de DNA circular independentes encontrados apenas em bactérias. Além do DNA principal da bactéria, ela também contém esses pequenos plasmídios. Os plasmídios podem ser modificados para carregar novos genes, pois possuem a capacidade de inserir um fragmento de DNA externo ao seu próprio. Um plasmídio contém uma região promotora para iniciar a expressão gênica, o nosso gene de interesse e um gene de resistência a antibiótico, que gera uma proteína capaz de inibir a ação de um medicamento antibiótico específico. No laboratório, inicialmente trata-se o gene da insulina humana e o plasmídio com uma enzima de restrição, que é uma proteína capaz de cortar o DNA em regiões específicas. Dessa forma, conseguimos isolar o gene da insulina e também retirar o gene do plasmídio, abrindo um espaço para que o gene da insulina possa ser inserido. Em seguida, o gene da insulina é inserido no plasmídio pela enzima DNA ligase, que é uma proteína específica capaz de unir o gene da insulina ao plasmídio. É importante destacar que, além do gene da insulina inserido, o plasmídio já apresenta também o gene da resistência a antibiótico, como, por exemplo, o antibiótico ampicilina. Nesse caso, se essas bactérias com esse plasmídio forem expostas à ampicilina, elas permanecem vivas. Em um tubo, os plasmídios modificados são inseridos em bactérias através de um choque térmico, que promove a abertura de poros na membrana da bactéria, que permite que os plasmídios entrem em seu interior. Nesse processo, nem todos os plasmídios conseguem penetrar nas bactérias. Para separar apenas as bactérias que receberam os plasmídios com o gene da insulina humana, mais o gene de resistência a antibiótico ampicilina, é feita uma seleção bacteriana, onde coloca-se ampicilina numa placa de cultivo e apenas bactérias que incorporaram o nosso plasmídio modificado sobrevivem, e as demais que não incorporaram morrem. As bactérias sobreviventes com o nosso plasmídio vão se multiplicar. Em seguida, as bactérias são colocadas em um meio líquido para se multiplicarem ainda mais. Com os substratos, ou seja, com os ingredientes adequados no meio líquido, as bactérias começam a expressar o gene e a produzir a insulina humana. O próximo passo é purificar a insulina humana do restante da bactéria. Para isso, as bactérias são rompidas e mortas por um tratamento com compostos químicos, liberando então a insulina humana no meio líquido. O líquido é colocado em um tubo, chamado de coluna, que contém uma resina com anticorpos que irão prender apenas a insulina. Todo o resto celular das bactérias é descartado, ficando apenas com a insulina humana purificada presa na resina. Essa insulina é purificada e é extremamente segura, já que todos os restos celulares das bactérias mortas passam diretamente pela coluna e são descartados. Por fim, a coluna é lavada para soltar a insulina. Essa insulina é encontrada nas injeções comercializadas hoje em dia para o tratamento do diabetes. A biotecnologia também desenvolveu uma bomba para injetar insulina ao longo do dia nos pacientes de forma automática. A bomba de insulina é um dispositivo que contém uma cânula que é inserida sob a pele do abdômen e por ela injeta-se insulina, de acordo com a dosagem e horários previamente programados pelo médico. Essa tecnologia já é utilizada até mesmo em crianças e proporciona maior facilidade no cotidiano dos pacientes que não irão precisar se preocupar com os horários de autoaplicação de insulina. Nos últimos anos, vem sendo estudada a possibilidade de acoplar um sensor capaz de injetar insulina automaticamente em resposta às variações dos níveis glicêmicos, o que possibilitaria um controle mais rigoroso da glicemia. A biotecnologia também tem estudado a terapia celular para tratar a diabetes do tipo 1, que se baseia no transplante de células-tronco para a reposição de células beta-pancreáticas produtoras de insulina no pâncreas. As chamadas células-tronco podem se transformar em vários tipos específicos de células, como as células beta-pancreáticas. Os estudos vêm analisando a possibilidade de usar essas células-tronco transformadas em células beta-pancreáticas em algum material para proteger essas células de serem destruídas pelo sistema imune do indivíduo com diabetes do tipo 1, para que essas sobrevivam e possam produzir insulina.
Esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a diabetes. É válido destacar que o diagnóstico e tratamento dessa e de qualquer outra doença deve ser feito única e exclusivamente por um médico. Sempre busque manter um estilo de vida saudável, com uma dieta balanceada, prática regular de atividades físicas e acompanhamento médico frequente. Muito obrigada pela atenção!